Todos já acharam Gênesis 25? Vamos ler? Verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Senhor Deus, Pai querido, na Tua presença estamos, gratos a Ti, por Tua palavra que acabamos de ler, e que já falou conosco. Nos dê graça, Senhor, para que o Teu servo, que hoje será apenas um canal para transmitir ao Teu povo a palavra que o Senhor já determinou entregar para cada vida que aqui está, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos por bondade. Lemos aqui um texto muito conhecido do momento em que Esaú, como lemos, desprezou a sua primogenitura e atendeu a proposta indecorosa de Jacó, vendendo a primogenitura a ele. Quando nós meditamos no texto que acabamos de ler, temos a tendência de vitimizar Esaú. Eu gostaria de desmistificar esta ideia. Esaú não foi vítima da investida de Jacó. A escolha foi de Esaú. Ele é o único e total responsável pelo que aconteceu. Porque o texto não termina dizendo: e Jacó trapaceou Esaú. O texto termina dizendo: e Esaú desprezou a sua primogenitura. A gente não pode ficar transferindo aos outros responsabilidade de erros que nós cometemos. O reconhecimento do erro é o princípio para o arrependimento. Alguém que jamais reconhece que errou, jamais se arrependerá do seu erro e jamais se converterá dos seus maus caminhos. Então nós precisamos desmistificar esta ideia e assumir de uma vez por todas que Esaú não é inocente e nem vítima de Jacó. Alguém poderia dizer: pastor, mas ele estava morrendo. Tudo drama. Isso aqui que ele falou, verso 32: estou a ponto de morrer. Drama. Muitas vezes as pessoas, quando querem cometer algum erro, dramatizam muito, sabe? Justamente para colocar a culpa em alguém, para transferir a culpa para alguém. Ninguém morre porque
fica sem uma refeição? Irmãos e irmãs, não estamos lendo aqui que Esaú estava 40 dias sem comer. Ele estava a ponto de abrir mão de uma refeição. Alguém morre porque não comeu uma refeição? Jesus passou 40 dias jejuando, sem comer. Elias passou 40 dias jejuando. Teve mais um personagem na Bíblia que jejuou por 40 dias. Algum adolescente arriscaria dar uma sugestão? Quem foi? Eu já falei Jesus e Elias. Pode falar um terceiro? 40 dias jejuando? Sim? Alguém? Dever de casa. Pela voz, eu não sei se foi um adolescente que falou, mas falou certo. Moisés. Tanto Moisés. Agora você sabia, né? Tá vendo? Brincadeira, você sabia sim, eu sei que você sabe. Moisés passou 40 dias sem comer, por um propósito espiritual. Elias passou 40 dias sem comer, para um propósito espiritual. Jesus passou 40 dias sem comer, não reclamou da fome, por causa de um propósito espiritual. Esaú ia ficar sem uma refeição, e reclamou porque o seu propósito era carnal. Todas as vezes que, se o celular puder ficar no silencioso, eu agradeço, muito obrigado. Todas as vezes que nós perdemos o foco do espiritual, nós dramatizamos, fazemos como Esaú. Mas se eu ficar sem isso, eu vou morrer. Se é para escolher ficar com a bênção da primogenitura ou com um prato de comida, eu vou escolher ficar com o prato de comida, porque senão eu vou viver de quê? Como é que eu vou ficar com a bênção da primogenitura e ficar sem um prato de comida? A minha pergunta é: será que Deus ia deixar Esaú morrer, chegar no céu e dizer: Senhor, morri, porque eu rejeitei o prato de lentilha para ficar com a tua promessa? E Deus, desculpa aí, né, Esaú? Você não abriu mão, né? Não, Esaú jamais ia morrer por manter a sua fidelidade à bênção que Deus havia entregue a ele. E olha que ele não ia ficar sem refeição, não. Ele poderia cozinhar para ele mesmo, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Diga comigo, ele poderia cozinhar para ele mesmo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Cozinhar para ele mesmo. Às vezes a gente tem a tendência de vitimizar Esaú por causa disso. Se ele não comesse, ele ia morrer. Mas Jacó não prestava aqui. A culpa é de Jacó, que se aproveitou da fome dele. Mas que Jacó não prestava aqui, isso todo mundo está de acordo mesmo. Só que, se a gente for errar, porque tem gente que não presta, a gente vai errar todo dia, irmão. É a síndrome de Adão e Eva, de sempre transferir para o outro a culpa dos seus próprios erros. Eu errei, mas é porque ele quis se aproveitar de mim, né? Se eu for ter pena de Esaú, porque Jacó enganou ele, eu vou ter que ter pena de Adão e Eva também, que foi enganado pela serpente.
Só que todo engano é acompanhado de uma oportunidade de escolha. A serpente não enfiou o fruto na boca de Eva. Foi Eva que foi lá, foi Eva que pegou o fruto e foi Eva que comeu. A culpa é da serpente? Ela tinha escolha. Foi Esaú que aceitou a proposta indecorosa de Jacó, foi Esaú que pegou o prato, foi Esaú que colocou a comida na boca. A culpa é de Jacó? Não havia nada de errado no guisado, assim como não havia nada de errado no fruto que estava na árvore do jardim. O erro estava na intenção. A serpente, quando disse para Eva, pega deste fruto, Eva disse, a gente não pode porque vai morrer. Ela disse, certamente não morrerás. Deus não quer que vocês comam, porque o dia que deste fruto vocês comerem, vocês serão como Deus. Pronto. O que motivou Eva a ir pegar o fruto, é porque a serpente disse que eles seriam como Deus. A intenção deles, ao ir pegar o fruto, não era provar para ver se o gosto era bom, não era provar para ver se era doce ou amargo. Eles foram pegar o fruto por causa da proposta da serpente, vocês serão como Deus. A intenção é que levou Adão e Eva ao pecado. A intenção de satisfazer uma necessidade na hora que ele queria, foi que levou Esaú ao erro de vender a sua primogenitura. Mas ele, pastor, uma fome, é uma necessidade que ele tinha. É pecado comer? Não. É aí que a gente precisa entender onde entra o pecado. Porque, na verdade, todo pecado, toda bandeja de Satanás, toda tentação é para suprir uma necessidade. Ele estava com fome. Comer para saciar a sua fome não é errado. Errado é vender a primogenitura para saciar a fome. A forma com que ele satisfaz a sua necessidade é que determina se é pecado ou não. Alguém que assalta um banco vai ser absolvido se ele alegar que estava com fome e precisava de dinheiro para ir na padaria? Absolutamente. Roubar não é a forma correta de você suprir a necessidade que o seu corpo tem de se alimentar. E está errado igualmente quem defende um ladrão dizendo, tadinho, ele roubou porque estava com fome. Mas existem outras formas de você comprar comida que não seja roubando. O pecado está no roubo, não está em providenciar alimento para a sua mesa. Por isso que prostituição é pecado. O homem tem carências afetivas, a mulher tem carências afetivas, mas tem a forma correta de suprir essas carências. Vai casar, arruma um esposo, arruma uma esposa, é a forma correta. O pecado está na forma errada de suprir uma necessidade. O homicídio é errado, mas eu matei ele porque ele me xingou. Ele vai ser absolvido por isso? Absolutamente. Ele precisa ser denunciado. Existem formas legais. Enfim, acho que já deu para os irmãos entenderem. O pecado está na forma em que você vai resolver uma necessidade, não é? Eu queria desmistificar também uma outra afirmação.
a afirmação de que Jacó então foi abençoado porque enganou. Porque se a gente romantizar o que Jacó fez, nós entramos em um grave perigo, pregadores. Atenção, precisamos ter cuidado, porque ao pregar sobre este texto, jamais podemos deixar o nosso público pensar que então está ok enganar para ser abençoado. Veja, Jacó enganou e foi abençoado, e está tudo certo. O final da história de Jacó foi abençoado pelo que ele fez depois, mas ele sofreu muitas consequências terríveis. Por causa disso aqui, ele colheu o que plantou. Foram cerca de 20 anos sendo enganado pelo sogro, porque ele enganou aqui. Ele nunca mais viu a mãe dele, porque ele fugiu, e quando voltou, sua mãe já havia falecido. A mãe que ajudou ele a enganar seu pai. Consequências terríveis. Então, se Deus queria abençoar Jacó, com certeza não era através do engano. Não se ganha a bênção com engano. Jacó foi sim, depois, lá na frente, abençoado, apesar de ter pecado. Não foi porque pecou. Existe uma grande diferença em ser abençoado por causa do pecado. Não, jamais. Isso está errado. Ele não foi abençoado por causa do pecado. Ele foi abençoado apesar do pecado que ele cometeu. A bênção sobre a vida dele lá na frente realmente não foi por merecimento, porque Jacó não merecia ser abençoado. Ele foi abençoado lá na frente, foi por misericórdia de Deus, foi por favor de Deus, foi por graça, que quer dizer favor imerecido. Jacó não merecia, mas Deus o abençoou. A pergunta, na verdade, não é o quanto você já errou. A pergunta é: com qual facilidade você abre mão do que Deus te deu? Essa é a pergunta. Esaú não aguentou esperar meia hora o almoço ficar pronto. Não aguentou esperar. Jacó, lá no Val de Jaboque, passou a noite inteira lutando para ser abençoado. O quanto você está disposto a lutar por aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Na primeira dificuldade que Esaú teve, ele abriu mão de tudo. Jacó não abriu mão do que Deus tinha para ele e lutou a noite inteira. A pergunta é: o quão disposto você está para lutar por aquilo que Deus te prometeu? Esaú era para ser abençoado, estava tudo a favor dele, e ele abriu mão. E Jacó não era o favorito, não era para ele ser abençoado, não. Agora, se Esaú abriu mão da bênção da linhagem patriarcal, e Jacó passou a noite toda lutando, Deus olha do céu e diz: esse aqui está lutando, não é o meu favorito, não é o que eu mais gosto, não é perfeito, mas tem uma coisa: ele luta para tomar posse daquilo que eu tenho para a vida dele. Quem quer lutar nessa noite por aquilo que Deus prometeu? Aleluia. Por que Jacó teve que lutar? É porque o anjo não estava ali para abençoar ele, abençoou porque ele lutou. Quando o sol raiou de manhã, o varão disse:
basta, tocou na junta de sua coxa e disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Por quê? Porque lutaste. Porque lutaste. Não é porque mereces, é porque lutastes. Não é porque mereces, é porque não abriste mão. Não é porque você é merecedor, é porque você está na presença de Deus, aos pés do varão, dizendo: eu não mereço, eu nada sou, mas eu quero viver aquilo que Deus programou, projetou para a minha vida. E ele lutou a noite toda. De qual grupo você faz parte? Daqueles que lutam a noite toda, ou daqueles que entregam tudo por um prato de lentilhas? Existe uma cláusula nas leis celestiais que regem a nossa vida espiritual. Se você chorar a noite toda, está difícil, mas você não desistir, quando o sol raiar, o varão vai te tocar, a alegria vem pela manhã. A única coisa que eu te peço é: não desista. Esaú ficou sem a bênção porque desistiu. Nós lemos aqui: desprezou Esaú a sua primogenitura. Não desista do que Deus tem para você. Eu vou falar de novo: não desista do que Deus tem para você. Eu estou falando com você. Não desista do que Deus reservou para a sua vida. Jacó teve que lutar a noite toda, mas não desistiu daquilo que ele sabia que Deus podia fazer por ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi no val de Jaboque que Jacó foi abençoado. Foi no val de Jaboque. Então esquece essa ideia de que Jacó enganou e foi abençoado. O pai abençoou ele. Não, o pai liberou uma palavra, mas ela foi validada no céu, no val de Jaboque. Porque a palavra do pai é uma oportunidade, o val de Jaboque é vale de decisão. Você já tem uma palavra? Lute no val de Jaboque. O pai liberou uma palavra sobre ele, e ele se apossou daquela palavra. Eu tenho um rótulo, as pessoas me rotulam: Jacó, suplantador. Mas eu não quero saber o nome que os homens me dão, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. Mesmo ele tendo esse rótulo, a luta dele no val de Jaboque transpôs, superou aquele rótulo que ele tinha. E aquele anjo disse para Jacó: você não pode mais ter este rótulo de suplantador. Você, a partir de hoje, vai ser conhecido por outro nome: Israel. O que quer dizer Israel? Segunda pergunta para os adolescentes. Sem aquela palavra, depois que eu revelar, eu sabia. Mas falando sério mesmo, alguém sabe? Israel, o que significa? Estou vendo ali um irmão conversando no chat com seu amigo GPT. É aquele que luta, né? Israel, aquele que luta com Deus. Esse vai ser o seu rótulo, não de enganador, mas de lutador. Você é um batalhador, você é um guerreiro. Quando alguém quiser te rotular pelos erros que você já cometeu, diga: Jesus me deu outro rótulo, eu sou guerreiro. Eu já errei, mas sou guerreiro. Eu já pequei, mas sou guerreiro.
Aleluia. Esaú nunca reconheceu o seu erro. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Ele fez isso aqui, vendeu por um prato de lentilhas e nunca reconheceu o seu erro. Você não vê. Na verdade, a pessoa que chora por causa de seus erros, nunca vai chorar por causa dos erros dos outros. Se ele tivesse chorado, se arrependido, ele nunca reconheceu. Os erros dos outros não fazem chorar aqueles que choram pelos seus próprios erros. Ele queria muito ser abençoado, mas vendeu a primogenitura. Quantos de nós muitas vezes fazemos isso? A gente não cumpre as nossas obrigações, mas a gente quer ser abençoado do mesmo jeito. A gente não zela por aquilo que Deus nos entregou, mas a gente quer ser abençoado do mesmo jeito. Como é que eu vou ser abençoado se eu troquei o eterno pelo passageiro? Se eu troquei o sublime pelo momentâneo, pelo prazer do momento? Como é que eu vou ser abençoado se eu vou trocar a primogenitura invisível por um mero prato visível? Como é que eu vou ser abençoado se eu trocar o eterno pelo temporário? Como é que eu vou ser abençoado se eu vou trocar aquilo que Deus me deu por aquilo que a minha carne deseja? Esaú não perdeu a bênção por causa da fome, ele perdeu a bênção porque permitiu que um desejo momentâneo tivesse mais valor do que uma promessa eterna. Eu já estou terminando, mas eu prometi que eu ia falar sobre um assunto. Ele poderia ter preparado a sua própria comida. Quando ele chegou, Jacó estava com um guisado gostoso, pronto. Agora eu pergunto, primeiro, quando Esaú chegou, para o guisado estar pronto, Jacó começou que hora? As irmãs cozinheiras, me ajudem. Quanto tempo leva para preparar um guisado desse aqui que a gente leu? Ó, deixa eu dar a receita aqui, deixa eu ver os ingredientes aqui. Está escrito aqui. Deixa-me comer desse guisado vermelho e tal. Estou a ponto de morrer. Aí lá na frente diz: e Jacó deu pão a Esaú, guisado das lentilhas. Quanto tempo leva para fazer? Na lenha. Atenção, geração micro-ondas. Na lenha. Hein? Quantas horas? Umas 2 horas cozinhando, né? Olha o bonito do Esaú. Aqui. Ai, estou cansado. O que tem de gente perdendo a bênção, irmão, dizendo: estou cansado. Enquanto ele está cansado, Jacó está cozinhando. Quem vê o guisado pronto, não conhece o tempo de lenha. Ele chega e acha bonito o que está pronto. Mas ele estava com fome naquela hora. Irmãos, todos nós somos iguais. O que muda é o horário da fome. Mas você sabe a hora que a fome vai bater. Meio-dia me dá tremedeira. Treme, irmã, a mão treme. Se eu quero comer meio-dia porque eu vou estar com fome, se der meio-dia e eu não preparei nada, a culpa é de quem? Do fogão, né?
Então, se Esaú conhece a hora que ele sente fome, por que ele não se preparou para isso? Está na hora de eu preparar a minha comida, né? Em outras palavras, numa aplicação espiritual, você conhece as suas necessidades. Prepare a sua vida para que as necessidades sejam supridas dentro de um propósito de Deus. Ah, mas é que eu cheguei em cima da hora. Chegasse mais cedo. Deus lhe deu um poder de administração. Isso ele entregou para o homem. Poder de administrar. Quem administra mal vai sofrer consequências. Chegasse mais cedo, não é? E se não chegou cedo para preparar, aguenta a fome aí e prepara. Esaú não quis preparar. Por quê? Porque é mais fácil pegar o que os outros fizeram do que eu fazer. É mais fácil pegar aquilo que o meu irmão preparou do que eu ir preparar. Você quer ter uma vida abençoada? Prepare a sua vida abençoada. Não queira a vida do seu irmão que preparou, não. Você quer ser um empresário bem-sucedido? Prepare a sua empresa. Não queira pegar a empresa do seu irmão que já preparou, não. Você quer ter um ministério profícuo? Prepare o seu. Não fique de olho no ministério do seu irmão que preparou, não, porque você não sabe o tempo de lenha para ele chegar onde ele chegou. O problema de Esaú é que ele quer desfrutar do que Jacó tem, sem preparar o que Jacó preparou. Vai preparar. É a mesma história. Esaú está querendo pegar aquilo que já está pronto. Eu queria chamar o sumaré à adoração aqui, nós vamos encerrar a mensagem agora. Mas eu quero encerrar fazendo um convite para você. Depois de nós meditarmos e fazermos um paralelo entre a vida de Esaú e a vida de Jacó, você é quem decide de qual grupo você quer fazer parte. Daquele que se prepara e que luta e que não abre mão daquilo que Deus tem, ou daquele que joga tudo para o alto por coisas passageiras, por uma emoção do momento, por uma situação momentânea, por algo que está acontecendo agora. Jacó não estava olhando para baixo, visualizando hoje, o presente. Jacó estava olhando o futuro. O meu convite é que você levante os seus olhos. Se no momento existe alguma dificuldade, não abra mão da bênção que Deus tem para você. Essa dificuldade vai ser superada e você vai alcançar a bênção que Deus tem para a sua vida. Fique de pé. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino, porque tudo é perda se eu não tenho a Ti.